Bom, aí os portugueses eles vão criar o Forte de Elmina, né? Que a principal atividade desse forte era proteger, através de operações militares, né, o comércio do ouro, né? E o papel mais significativo desse forte foi justamente proteger esse comércio do ouro, assim, desde o início do século XVI. Né? Mas ele também mediou disputas, mediou guerras. Né? Por quê? Porque as disputas pelo território e as guerras elas interrompiam o fluxo do ouro, né? Esse fluxo do ouro da África para a Europa, ok? Então, Forte Elmina, certo? Bom, mas o detalhe importante ainda é outros europeus, ou seja, a Europa estava descendo para lá porque sabia que lá, né, tinha uma mina de ouro, então todo mundo desce para lá. E o medo da coroa era o quê? Que o forte não desse conta de resolver toda a demanda do conflito que estava acontecendo por conta justamente desse ouro, né, dessa mina de ouro que tinha ali no norte da África. Melhor na região aí do Sudão. Melhor não, correção. A região sudanesa, do Sudão. Então o que a coroa vai fazer? A coroa vai tentar argumentar com os chefes indígenas, né, dessa região do Sudão, do centro da África, do centro, né, da África, né, tentar convencer esses chefes a darem apoio à coroa, né, para expulsar esses comerciantes que estavam, de certa forma, né, minando aí, né, um pouco desse ouro que deveria, para a coroa, esse ouro deveria fluir todo para a coroa. Mas aí existia um comércio, tipo um comércio clandestino, né, que estava atrapalhando os interesses da coroa. Ela tenta fazer acordo com esses chefes indígenas, mas eles também não deram muita bola para a coroa, não. Os chefes indígenas da região central da África não deram muita ideia para ajudar a coroa em combater esse comércio, ok? É muito provavelmente que não era de interesse desses povos, dessas nações. Mais uma vez, aí Portugal, né, no caso, a coroa portuguesa, ela vai enviar soldados. Existiam chefes africanos ambiciosos. Esses indivíduos, esses chefes africanos, eles tentavam manter a hegemonia deles ali naquela região que era deles. Portugal, sabendo disso, ele vai tentar fortalecer esses chefes, ela vai parlamentar com esses chefes, tentar fortalecer o potentado deles, para que eles possam, de certa forma, servir também aos interesses de Portugal. Tudo isso da metade do século XVI para cá, ou seja, a partir de 1450, Portugal já vai tentando fortalecer mais ainda, né, esses potentados. E, com certeza, eles vão se aliar a Portugal e lutar contra aqueles outros potentados com os quais eles já vinham lutando aí há centenas de anos, certo? Olha só que legal, um pouco mais para trás aqui, né? Essa aqui é a parte 2 do livro, né? É uma interessante que um pouco atrás a gente já havia falado na parte 1, eu estava falando para vocês que outros povos da Europa, né, outras nações da Europa, também, né, a respeito dessa notícia da mina, né, dessas minas, desse rio fluente de ouro que existia no Sudão, o Elof, vários comércios ingleses, vários comércios europeus descem para ali. E aí uma coisa interessante vai acontecer. Portugal vai declarar, vai ter algumas batalhas, alguns conflitos bélicos, militares, entre as tropas portuguesas, ou entre as forças portuguesas, e esses comerciantes e os aliados deles, porque eles também tinham os seus potentados que lhes davam algum tipo de apoio. Então vai haver um conflito entre Portugal, entre a coroa portuguesa e esses comerciantes que estavam aliados, né, a outros estados.
E mais à frente, muito provavelmente, a maioria desses comerciantes, eles eram auxiliados pela Inglaterra. Os comerciantes ingleses também tinham interesse nesse ouro, em arrebanhar uma parte desse ouro para conduzir para a Inglaterra, do mesmo jeito que Portugal estava fazendo. Ou seja, cada um queria dar uma beliscada no ouro do Sudão, no ouro da África. Mas no frigir dos ovos, o que vai acontecer mesmo é o seguinte: nem Portugal, nem Inglaterra, nem os aliados de Portugal, ninguém até um pouco mais da segunda metade do século XV, eles não vão conseguir uma hegemonia de fato sobre as rotas e o comércio e a extração do ouro e a consequente evasão desse ouro para a Europa. Vão sim, eles vão se apossar, mas cada um vai, como disse, vai dar a sua beliscada, mas nenhum desses povos vão ter a hegemonia plena, total, né? Ou seja, ele vai escoando por diversos cantos do país, por diversas nações e por diversos, com apoio de diversos potentados e do interesse das diversas potências europeias. Agora, aqui na página 151 do livro, do texto, o que o autor vai trazer? Ele diz que é o seguinte: no finalzinho do século, bem no finzinho do século XV e no princípio do século XVI, o tráfico dos escravos vai se tornar um comércio atrativo e interessante para, para Portugal. Então, isso vai se tornar, o que, segundo o autor, inclusive, usa essa palavra, o tráfico de escravos, ele vai se constituir em um dos pilares do comércio português com a África. A gente já falou, né? Eu já falei no início que Portugal tentou entrar em combate na África Central, na região costeira da África Central, tentou invadir por ali, e a própria história, né? É fato que os nativos africanos da África Central, eles repudiaram, eles venceram os portugueses na batalha naval, nas águas africanas, nas águas, naquela parte costeira ali da África Central. Mas o que acontece é o seguinte: já naquele momento, Portugal declarando guerra contra os sudaneses, houve ali, Portugal já fazia escravos, Portugal já pegava aquelas pessoas, né, aqueles soldados, aqueles guerreiros, e já os incorporava como escravo. Bom, desde aquele tempo Portugal já fazia isso, então já se passaram aí 60, 70 anos, né, de atividade escravista. Então Portugal já tinha essa prática de tornar os cativos, né, os prisioneiros de guerra em escravo. Mas isso vai se tornar um pilar, isso vai concorrer para um grande comércio, ou Portugal vai atinar para o grande comércio, bem a partir de 1460. É a partir de 1460 que Portugal vai transformar os cativos em comércio. Vai comercializar escravos propriamente dita. É importante lembrar que é o seguinte, é uma ironia, né? No início, esses escravos guerreiros que eram cativos, eles eram vendidos como escravos para os próprios povos da África, né? Portugal pegava esses escravos, guerreava com eles e, eventualmente, né, entre uma vitória e outra, pegava esses povos e vendia esses escravos, vendia esses guerreiros como escravos. Mas isso era muito pouco. Mas acontece que a maioria das pessoas que Portugal pegava não eram nem esses guerreiros, eles eram simplesmente pequenos pescadores e pequenos camponeses bem pobres, que eles viviam aí na costa do Senegal. Só que, depois que o comércio depois que Portugal conseguiu aí a entrada mesmo pela parte central africana, que foi comentado agora há pouco,
esse número de escravos, ele assim, simplesmente ele disparou, né? E o autor traz um dado aqui que no princípio do século XVI, esse número foi de 5.000 escravos por ano, já estava pegando, e estava sempre aumentando. E a questão dos escravos, ela vai possibilitar Portugal, né, a adquirir essa mão de obra necessária para povoar as ilhas dos arquipélagos de Cabo Verde, de São Tomé, e até exportar alguns para a metrópole, tipo para a Espanha. Alguns vão para as possessões espanholas nas Ilhas Canárias, e a partir de 1502, e aí sim, é a partir do ano de 1502 que a coroa vai exportar esses escravos para todo o domínio espanhol ao redor do globo, do mundo, né, que chama-se do Novo Mundo. Do globo, dessa parte do Atlântico, né? Bom, então, o que é que vai acontecer? Quando a coroa pega esses escravos, a coroa espanhola pega esses escravos, porque nós estamos falando da União Ibérica, né? Portugal de um lado e Espanha do outro, mas nesse momento era o rei, em 1502, o rei ele estava no período da União Ibérica. Então, o que é que vai acontecer? Esses escravos são mandados para a ilha de São Tomé. E eles vão ser inseridos em meados do século XVI, ou seja, a partir de 1550, esses escravos que eles estão sendo capturados na África, eles vão ser introduzidos na ilha de São Tomé. E a ilha de São Tomé, por volta de 1545, ela vai se tornar a ilha mais importante, o maior produtor de açúcar para a América Espanhola. Ou seja, vai ser a colônia que mais produz açúcar para a América Espanhola. Né? Isso é documentado por um indivíduo, né, um italiano chamado Girolando Benzoni. Ele faz essa documentação exatamente em 1545. Bom, aqui é importante fazer uma pausa para a gente lembrar. Não só esses africanos, essas pessoas que eram transformadas em escravos, elas eram capturadas pelas próprias autoridades africanas. Entendeu? O autor é bem enfático aqui, ó. Ele usa a palavra, né, autoridades estatais autóctones. Ou seja, são as autoridades africanas que capturam através da guerra, através das invasões, eles capturam essas pessoas e as transformam em escravos. E essas pessoas eram capturadas em qualquer ponto da África, né? Mas, na maioria das vezes, elas eram capturadas por essas autoridades. Mas a gente não pode esquecer também que a questão do mercenarismo, né, dos mercenários portugueses, eles também capturavam. Ou seja, as autoridades autóctonas, elas capturavam, mas a mão de operação, quem realmente punha a mão na massa, quem tinha os armamentos para tal, eram os mercenários portugueses. Ok? Só para ficar bem claro que era um movimento duplo, feito pelos autóctones, as pessoas da própria terra, e pelos portugueses, pelas tropas portuguesas. Vamos falar tropas, né? Pelos mercenários portugueses. Então, e aí ele conclui aqui, ele incrementa, né, dizendo que, ele volta um pouquinho no tempo, 1520, que no Congo houve, né, exércitos luso-congoleses, ou seja, né, um exército duplo, né, de duas nacionalidades, que participavam das guerras, faziam essas guerras, né, e fizeram centenas de cativos. E muitos desses cativos foram entregues a Portugal, mediante um pagamento. Ou seja, é aquela história, foi o que acabou de falar a respeito dos mercenários. Né? Eles eram portugueses, eles estavam ali, teoricamente, ou
por uma questão de estética, já que não conseguiam vencer esses exércitos dos africanos, eles estavam ali de uma forma, mas no final das contas era a escravidão promovida pelos portugueses para os portugueses mediante pagamento, né? Mediante uma vantagem, vamos dizer assim, econômica. E o interessante é que quando o tema é a questão, né, dessas atividades mercenárias portuguesas, ele vai relembrar o Diogo Cão e o autor vai trazer a informação de que essas atividades mercenárias portuguesas, elas, de certa forma, elas trouxeram um impasse, um adiamento nas descobertas do Diogo Cão e do Bartolomeu Dias sobre a geografia da África, né? E uma eventual possibilidade de abrir aí um caminho marítimo para o Oceano Índico. Porque lembra-se de tudo, no frigir dos ovos, toda a intenção europeia, a intenção da União Ibérica, a intenção de Portugal era chegar até as Índias. Né? Aí lembra que na parte 1 lá surgiu aí a figura do Diogo Cão e a intenção dele era mapear toda essa região, e já que não se conseguiu fazer por terra, porque chegou-se à conclusão que o Cabo da Boa Esperança, lá embaixo, era os finalmente, e não conseguia imaginar, né, se passava pela cabeça deles navegar pelo Índico. Então eles decidiram ir por terra, vocês lembram isso? Então, o que vai acontecer? Essa questão das atividades mercenárias portuguesas, elas vão atrapalhar um pouquinho essa pesquisa, né, esse estudo que Diogo Cão e Bartolomeu Dias estavam fazendo sobre a geografia da África. Entenderam? Beleza? Podemos passar para o próximo? Então tá bom. E então, o próximo evento é um evento interessante, ele vai linkar. Tá vendo como é uma sucessão de eventos? Bom, acabamos de falar aqui que dessa atividade mercenária que estava atrapalhando o processo de mapeamento dessa região, de estudo de caso dessa região. Né? O que acontece? Em 1499, o que é que vai acontecer? A ilha de São Tomé vai ser colonizada. Quem vai colonizar ela? Álvaro de Caminha. E a ilha de São Tomé, em 1499, ela vai se tornar uma possessão da coroa. Mas a exploração dessa possessão da ilha de São Tomé já não vai mais depender da iniciativa privada. Esse é o ponto importante. A partir desse momento, São Tomé vai ser a primeira ilha colonizada nesse processo de possessão e de transformação da terra em colônia e de exploração dessa terra. A coroa vai tomar essa posse como sua. Isso é importante porque a partir de São Tomé que vão surgir modelos para as próximas colônias. E o que é que vai acontecer? Um pensamento sucessivo, é como dizer, uma sequência, né? Uma sequência de dominó. Em 1497, a coroa vai enviar o Bartolomeu Dias, vai enviar uma expedição comandada por Bartolomeu Dias, ela vai enviar uma expedição comandada por Vasco da Gama, para ir até as Índias, com esse mesmo intuito, né? Tentar transformar uma ilha, tentar colonizar uma ilha com os propósitos, com os princípios com que São Tomé estava sendo administrada. Ok? Bom, mas lembra da história do Preste João, que eles estavam, né, seguindo esse reino tal, para montar aí, né, um possível reino cristão, né, que daria apoio à expansão do cristianismo por todo o mundo, né? Então o que vai acontecer? Essa frota de Vasco da Gama, que já é financiada pela União Ibérica, ele vai ser mandado aí para o Oceano Índico.
Mas, em vez dele procurar essa terra do Preste João, olha só o que acontece. Ele vai direto para o porto de Sofala para comerciar o quê? O ouro da África. Interessante, né? Como é de se observar, Vasco da Gama ele vai chegar primeiro a Quiloa, na atual Tanzânia. Ele chega na Tanzânia por volta de 1498. E quando ele chega lá, ele não procura o Estado etíope, não procura o Principado etíope, que era, supondo-se que fosse a Etiópia fosse o Principado etíope, né? Fosse o possível reino Preste João. Mas ele vai direto às regiões da economia do Oceano Índico. Ou seja, ele chegou, atravessou, conseguiu chegar ao Índico, e lá ele vai estabelecer comércio, ok? A intenção era comercializar. E aqui ele retoma, o autor vai retomar aqui, né? Só que ele já faz uma diferença. Aquele primeiro contato dos portugueses nas águas da costa africana do lado ocidental não foi muito bem sucedido. Na verdade, ele diz que foi bastante mal sucedido esse contato. Né? Um pouco também por causa da profundeza das águas, né? Junto à costa ali e tal, tá? Do repúdio, né? Do povo, daquele povo que vivia ali costeiro, de alguns principados e alguns proto-impérios, que eles vão falar proto-impérios, mas para eles seriam, diante, né, da realidade africana, seriam alguns impérios, né, que reinavam ali. Né? Então houve esse embate, houve essa guerra, e Portugal não se deu muito bem. Mas isso já não se dá na região da África Oriental, a coisa já muda de figura. Bom, e para deixar o autor, ele evidencia aqui, né, que quando Vasco da Gama, em 1498, quando Vasco da Gama chega a Melinde, ele tenta inicialmente ele tenta dominar Quiloa e exige um tributo da população. Ele exige esse tributo, e quando em 1502, ou seja, 3 anos depois, ele toma a cidade de assalto. E em 1505 ele constrói uma fortaleza, ou seja, em 1498 ele chega, ele forja uma aliança, tipo, ele tenta, né, é uma aliança forjada, mas ele já chega com o intuito de dominar. Ele domina Quiloa, e em 1502 ele domina Quiloa e exige o tributo. Em 1505 ele já constrói uma fortaleza no estilo dos moldes portugueses ali, né? E guarnece essa fortaleza com tropas. Diga-se de passagem, em 1498, Vasco da Gama chega em Melinde. E ele, como ele disse, ele forja um tratado, forja uma aliança com Melinde. E a partir de Melinde é que ele vai dominar. Ele vai dominar, porque ele vai dominar a partir de Melinde a região. Primeiro ele vai tentar reduzir a influência de Mombaça. Né? Ele vai fazer a aliança com Melinde, mas mesmo assim vai reduzir a aliança, vai reduzir a influência de Mombaça no poderio militar, bélico e político, mesmo Mombaça sendo aliado de Melinde. E depois ele vai atacar Quiloa a partir de 1505. E depois em 1528 ele vai atacar novamente. Esse aqui é uma observação que o autor vai fazer aqui,
que no frigir dos ovos, a grande parte da política portuguesa, a intenção da política portuguesa durante a primeira metade do século XVI, ou seja, por volta de 1550, o alicerce dessa política estava na capacidade dos portugueses saquear qualquer cidade ou povoação que existisse, né? Que qualquer povoação que conseguisse acumular alguma riqueza, os portugueses iam lá e saqueavam. Na verdade, isso para mim tem um nome, é pirataria, né? Eles invadiam, dominavam, guerreavam, saqueavam, matavam, destruíam e escravizavam. Isso aí é basicamente o que os portugueses faziam, com ou sem a ajuda ou o consentimento dos povos autóctones, ok? Bom, uma vez que nem assim os portugueses estavam satisfeitos, eles queriam ir além disso. Eles queriam, além dessa política de destruição, né, que o autor usa aqui é política de rapina, né, e no fundo eles queriam criar um sistema de governação para controlar todo o comércio daquela região do Mediterrâneo, ou perdão, da região da África, a parte da África, da costa do Índico, certo? Eles já saíram já do centro da África. Ó, nós viemos, descemos, atravessamos a África, agora nós estamos falando da costa do Índico, ok? Eles estavam em Quiloa com a intenção, né, de dominar o comércio para Sofala, mas aí eles deram um up, né, no seu pensamento e pensaram, ora, por que não ocupar a própria Sofala? E aí é o que eles fazem a partir de 1502. Eles abandonam Quiloa em 1502 por completo, né, e vão se concentrar em Sofala. E em 1505, aí sim, eles definitivamente constroem uma feitoria fortificada em Sofala. Mas eles não atacaram não, e nem interferiram nos governantes de Sofala. Eles apenas chegaram, construíram o seu forte, a sua feitoria, mas ficaram ali naquela observação. Mas tem um detalhe que os portugueses não sabiam. O Sofala não era o centro da mineração de ouro, como eles pensavam, eles tinham entendido, que era conhecido como o vasto interior de Caranga, né? Essa região era dominada por um príncipe chamado Mwene Mutapa. No fundo, esse ouro do vasto interior de Caranga, ele era escoado por várias áreas, por várias outras cidades da costa que estavam em crescimento. Então, o que é que os portugueses vão fazer para pôr a mão nesse ouro? Eles vão tentar controlar os portos menores e o Vale do Zambeze. Primeiro, eles vão desenvolver a ilha de Moçambique, né? Tipo assim, eles vão fazer um porto seguro. Eles vão se estabelecer em Moçambique, se estabelecer. Então, a partir de 1507, eles vão criar bases, né? Bases militares, fortificações militares, para que eles possam, a partir dali, fazer incursões sistemáticas ali no Vale do Zambeze. Entendeu? Bom, mas aí nós temos um problema, porque os comerciantes privados portugueses, eles também estavam se estabelecendo, aliás, eles já vinham se estabelecendo há 30 anos na região do Vale do Zambeze. Eles estavam se estabelecendo em feitorias. Eles já tinham criado no sentido, as cidades já havia, né? Elas já existiam, mas eles estavam transformando essas cidades em cidades mercantis. Tipo, a cidade de Inhambane, no sul do Quelimane. Não, Inhambane no sul e Quelimane no norte. Ou seja, os portugueses estavam ali, os portugueses
os comerciantes privados portugueses já estavam fazendo comércio. E aí a coroa chega. E quando a coroa chega, aí a dinâmica vai mudar novamente, porque aí os interesses é o seguinte, é lobo contra lobo, né? É interessante também falar que não só a coroa estava presente no Índico, quando ela chegando no Índico, a coroa estava presente, havia a figura da coroa, havia, né, os atores são a coroa, os comerciantes privados portugueses e os demais comerciantes, tanto comerciantes europeus, dos outros povos das nações europeias, quanto das nações africanas e possivelmente de outros mercados, né, como mercados do norte da África, mercados do Oriente Médio. Todo mundo descia para ali para pegar esse ouro. O que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai falar assim, opa, isso aqui tudo é meu. Esse ouro é meu e quem quiser comercializar aqui vai ter que pagar... Na verdade, quem quisesse comercializar ia ter que ter uma licença de comércio. Essa licença ia garantir para os comerciantes os privilégios que eles teriam para negociar. Mas, na verdade, os privilégios e essas licenças, elas eram dadas basicamente para os portugueses, né? Nos portos que já estavam sendo controlados pelos portugueses, em toda aquela região. Ou seja, Portugal dava uma prioridade para o comércio de português para português, né? E ele acabava excluindo, né, por questões de interesse político e econômico, os outros comerciantes. Bom, e aí mais uma vez eles vão retomar aí a corrida atrás de Prestes João. Aqui é só uma curiosidade, que é uma curiosidade de relações internacionais, que existia sim um programa aí de fazer uma grande aliança com os povos cristãos, com as potências mediterrâneas, né? Por exemplo, Aragão tinha essa intenção, né? Tipo uma espécie de cruzada. Mas essa ideia ela não foi muito bem sucedida. Tanto que em 512, os etíopes eles vão enviar um embaixador para o governador português que estava na Índia. Né? O Império tinha um governador português, né, nas suas regiões de controle, e a Etiópia mandou para um embaixador para ir. Óbvio, naquela época a Etiópia já possuía embaixadores para tratar dos assuntos de Estado, entre aspas, né? Os assuntos dos interesses de cada principado. E principado também, entre aspas, né? Que na verdade eram mais potentados. Mas quando esse embaixador vai se apresentar à coroa, ele acaba ficando no país entre 1520 até 1526. No frigir dos ovos, foram estabelecidas relações entre portugueses e etíopes. Mas essa missão dele não foi muito bem sucedida, não. Na verdade, essa missão não foi muito bem sucedida. É importante lembrar que, referente aí à Etiópia, lembra que a Etiópia estava procurando alguém para apadrinhar ela e tentou a Espanha, mas não conseguiu, tentou o reino de Castela, mas não conseguiu? Lembra disso? Então, foi o que eu falei agora há pouco. O que acontece? A Etiópia ela era um potentado que tinha um inimigo mortal, ou seja, um inimigo eterno, como o autor diz, era o sultanato de Adal. Então, quando o sultanato de Adal cai sob o controle de Armagran, né, as forças de Adal, elas foram reforçadas pelas forças da Somália. Ou seja,
o Ahmed Gran, ele invade o sultanato de Adal, que era inimigo da Etiópia. E o que Adal vai fazer? Ele vai pedir reforço à força, ao potentário da Somália. Né? Que com certeza eles vão dar todo o apoio para Ahmed, para Adal, vão dar todo o apoio para Adal, e vão liderar os soldados. Na verdade, eles vão ser liderados pelos soldados do Império Turco Otomano. Aí é interessante lembrar que é a primeira vez no texto em que o autor vai trazer a presença do Império Turco Otomano nesse contexto da expansão marítima e busca pelo caminho para as Índias. De cara, o Império Otomano, eles vão ocupar o Egito e a costa da Arábia. Em 1516, o Egito e a costa da Arábia vão ser tomados pelo Império Turco Otomano. Sério. Então, o Império Turco Otomano vai fornecer mosqueteiro e artilharia pesada, né? E depois de alguns anos, o exército etíope vai ser humilhado. E as forças do Gran, né, Ahmed Gran, elas vão devastar a Etiópia e destruir as igrejas e fazer um verdadeiro genocídio. O autor trata aqui de massacre, mas se você for olhar aquele pessoal que fica por conta de fazer o cálculo das mortes de guerra, né, as mortes de guerra, você vai ver que foi um verdadeiro massacre. Foram mortos centenas de milhares de pessoas. O Império Otomano devastou mesmo a Etiópia por conta disso. Então, em 1516, em 1516, o Império Turco Otomano chega devastando a Etiópia, e de lá para cá a gente sabe que ela nunca mais conseguiu se levantar, como é verificado nos livros de história até agora. Bom, e aí o que é que vai acontecer? O rei da Etiópia, o Galedeus, né? Ele vai em missão para Portugal e, entre outras coisas, ele vai submeter a igreja etíope até a igreja de Roma, ou seja, ele vai pedir, né, ajuda para Roma. E o Papa, o que o Papa vai fazer? O Papa vai nomear ele como patriarca da Europa, o Galedeus. O que vai acontecer em seguida? Assim que o Papa dá a bênção para o Galedeus aí, né, Portugal não perde tempo. Portugal vai mandar uma força em 1541. Portugal vai mandar uma força expedicionária comandada por Cristóvão da Gama. Ele vai chegar na costa etíope, na costa etíope do Mar Vermelho, né? E aí as relações entre a Etiópia e Portugal, ela vai também sofrer uma alteração na sua dinâmica, justamente por conta desse massacre ocorrido pelo Império Turco Otomano. E aí, o que essa força expedicionária portuguesa vai ajudar muito a Etiópia? Basicamente nada. A relação ela vai mudar no imaginário, na perspectiva que os etíopes têm que Portugal faça alguma coisa. Mas no frigir dos ovos, os mercenários portugueses eles vão continuar a obter as recompensas comerciais através de despojo de guerra ou de alguma vantagem política aqui. Vai continuar fazendo isso como vinha fazendo já há quase um século. Mas olha só que legal. Aliada a Portugal, a essa força expedicionária portuguesa, a Etiópia, os etíopes, eles conseguem matar o Gran, né? Quando eles vão se enfrentar, né? Acontece aqui, aí não está claro no texto aqui se são os portugueses que matam Gran ou se são os etíopes, mas
as forças aliadas, ou seja, Etiópia e Portugal, eles lutam contra o GRAM para expulsá-lo das suas terras. Certo? O que vai acontecer quando o GRAM for morto? Esse movimento islâmico, porque a gente tem que lembrar uma coisa, a Etiópia era cristã, e ela era inimiga daquele rei que eu falei, do Ali, não, do Adal, né? Sultanato de Adal. Quem controlava isso aí era o Ahmed Gran, esse Ahmed Gran. Então, a gente tem que lembrar que a Etiópia era cristã nessa época, em 1541. E o sultanato, obviamente, eles são islâmicos. Então, por uma questão não só do controle das rotas de comércio, mas também por uma questão religiosa. E aí eles tampam a pancada lá para ver quem era mais. Só que por incrível que pareça, pertencendo aos exércitos do Império Turco-Otomano, o GRAM, né, detonaram com o GRAM, mataram o GRAM, e aí o que vai acontecer com o movimento islâmico? Ele vai se fragmentar. E o que isso vai acarretar? O que essa fragmentação do império, do movimento islâmico naquela região vai gerar? Ele vai permitir que os etíopes tenham a oportunidade de contra-atacar. E é o que eles fazem. Aí o que é que vai acontecer? Olha que bacana. Depois da guerra, né, o número dos portugueses estava reduzido. Por causa da guerra, das baixas e tudo mais. Então, o rei de Portugal deu instrução para que a força expedicionária portuguesa permanecesse na Etiópia, como força de combate principal. Então, o que aconteceu com os portugueses? Eles começaram a casar com as mulheres etíopes, ou seja, com as mulheres da elite, né? A força portuguesa começou a se casar com as mulheres da elite etíope e começaram a contrair matrimônios. Bom, e a partir da Etiópia, que Portugal vai começar, a partir do século XVI, da metade do século XVI, a partir de 1550, Portugal vai começar a estabelecer relações estável com quase todos os potentados de toda a costa da África. Quando Portugal consegue aí essa tranquilidade, né, essa estabilidade no comércio, ele vai estabelecer algumas bases permanentes. A primeira ele vai estabelecer em Arguin, na costa do deserto do Saara. Outra base do arquipélago do Cabo Verde, perto da costa da Senegâmbia. Depois em São Tomé e Príncipe. Uma no Golfo da Guiné, que vai servir aí a África, tanto a África Oriental, né, quanto a África Central. Uma na ilha de Moçambique, né, para o lado da costa sudeste da África. Ou seja, ele vai transformar essas porções em feitorias régias. Porque ele estava esperando, Portugal esperava um pouco mais de tolerância dos governantes africanos, dos governantes africanos que estavam ali perto da foz do Senegal, perto daqueles rios da Guiné-Bissau, né, Elmina, ou seja, lembra daquele rio de ouro? Então, eles esperavam, olha só que interessante, Portugal esperava que os governantes africanos fossem mais tolerantes, né, com a sua presença europeia ali, né, quase desinteressada, só no ouro, né? Então, sem falar em Benin, né, Mipinda, no Congo, né? Então é o seguinte, eles queriam que os governantes fossem, na verdade, seus fantochezinhos, mas não é bem isso que acontece. Num plano de fundo, ou num pano de fundo, como algumas pessoas preferem, aí volta a questão dos mercenários trabalhando para os reis da Etiópia e do Congo. Ou seja, nós temos a coroa com seus interesses, né, que é o Rio do Ouro,
né? O rio de ouro é da coroa. Então, mas também tem, mas a gente não pode esquecer de lembrar sempre da presença desses mercenários portugueses que estavam trabalhando aí, tanto para a Etiópia, para os reis da Etiópia, quanto para os reis do Congo, certo? E eram interesses diversos dos interesses da coroa. Mais uma vez, vamos lembrar aqui, em toda essa região, né, que haviam portugueses, uma coisa importante, não se pode confundir a presença portuguesa com a presença da coroa, são duas coisas diferentes, certo? Porque haviam mercadores, haviam colonos e haviam mercenários. E essas relações, todos esses três atores, mercadores, colonos, mercenários, eles desempenhavam cada um papéis diferentes, mas entre eles, a relação entre eles e a coroa cada um tem um tipo de relação com a coroa. Mas no frigir dos ovos, os interesses eram praticamente os mesmos, que eram os interesses, né, como eu disse, em dar uma beliscada no ouro da Guiné, no ouro do Senegal, no ouro da África. E, consequentemente, eles hostilizavam as políticas fiscais da coroa. Por quê? Por causa desse controle que a coroa impunha, né, na relação dessa cobrança, dessa interferência da coroa nos interesses econômicos e pessoais de cada entidade privada. Exceto, né, até aqueles que trabalhavam para a coroa tinham os seus interesses, como tem muitos personagens que, trabalhando para a coroa, chegam em Portugal milionários, bilionários, com navios carregados de ouro, né? E, no entanto, a gente sabe que eles estavam ali trabalhando para a coroa. Na verdade, a gente sabe que a coroa só ficava sabendo que ali tinha ouro quando a propriedade, quando o interesse, o capital privado já tinha explorado tudo. Quando não sobrava mais nada, falavam, lá tem ouro, enganavam a coroa. Porque a coroa está em Portugal, como é que ela vai saber que o emissário que ela mandou para a colônia, ele descobriu o ouro? Se ele não fala nada, ele fica na dele e o ouro está lá. Então, na verdade, a coroa foi passada para trás muitas e muitas vezes. Aí qual vai ser a manobra da coroa? Já que ela está vendo que ela está sendo passada para trás por aquele pessoal que ela já mandou para lá, então o que ela vai fazer? Ela vai encorajar essa expansão, né? Esse mergulho no ultramar, e ela vai conceder benefícios fiscais e até títulos de autoridade a alguns indivíduos. Os pioneiros, os empreendedores, né? Ela vai pegar esse povo e vai mandar tudo para o mar. Quem são esses indivíduos? Alguns são aristocratas, né? Mas muitos nem pertencem à nobreza. Muitos até são estrangeiros, na verdade. E nem nobres, nunca foram nobres. Ele cita aqui um exemplo dos flamengos e até os italianos. Então, Portugal pegou esse povão que estava lá, e, na verdade a gente fala Lisboa, né? Estava em Lisboa, pega essa gente toda e fala assim, eu vou conceder benefício fiscal para vocês, vão e me tragam uma parte daquilo que vocês conquistarem. Mas ela também vê, olha só para você ver, a coroa vê que isso também não dá certo. Então o que ela faz? Chega, eu vou fazer tudo isso, mas eu vou fazer isso eu vou criar, a coroa pensa, ela cria, né, uma agência, né, para que essas pessoas estejam submetidas à sua autoridade, ao seu controle, porque assim ela pode controlar, ela pode cobrar, ela pode recolher os impostos, ela pode dar autoridade ou não, né, a esses agentes que são agentes funcionários da coroa. Mas da onde ela vai tirar essas pessoas? Da onde a coroa vai pegar esses indivíduos para compor esta empresa? Isso mais tarde vai ser chamado uma empresa, né? Mais tarde nós vamos entrar nesse detalhe, mas agora basta saber agora que de onde ela vai pegar essas pessoas, ela já não vai pegar mais
pessoas que não são nobres, ela não vai pegar estrangeiros, ela não vai pegar flamengos, ela não vai pegar italianos. Ela vai pegar portugueses dos estratos sociais mais elevados de Lisboa, né, de toda Portucalis. Olha que legal. Num primeiro momento, ela mandava sim. Ela mandou sim esses não nobres, né, para o ultramar, para as colônias. Mas assim que esse pioneiro ele chegava lá, ele que corria os riscos, ele que travava possivelmente as guerras, e se ele conseguisse se estabelecer e conseguisse iniciar um povoamento, assim que as coisas se tornavam tranquilas, a coroa vinha e assumia o poder e retirava desse colono o seu poder de administrar, muito embora não expulsasse ele dali, mas ela pegava e dava essa administração, né, para um governante nomeado pela própria coroa. E isso vai gerar o conceito da capitania, porque tomando a colônia, tomando essa concessão de terra que era dada inicialmente aí a esses pioneiros e dando a um funcionário controlado pelo poder político da coroa, né, que é um capitão, ele tinha o título de capitão, né? Olha só para você ver o que está nascendo aí, ó, o conceito da capitania. Então, neste movimento surge a ideia da capitania, certo? Esses capitães, eles não eram como no Brasil ainda, não, anacronismo, não estamos falando disso, mas eles são capitães por um curto período de tempo. E olha que nós não estamos falando, nós estamos falando aqui de ilhas como Cabo Verde, São Tomé, não é verdade? Então, esses capitães, eles dominavam, eles controlavam, eles capitaneavam a ilha, os seus espaços, né, as suas possessões, por um tempo, um curto período. E eles eram com certeza membros da aristocracia, né? E também eles tinham um interesse em cumprir essa missão para Portugal, para que eles pudessem regressar para Portugal, uma vez depois disso, um pouco mais ricos do que eles saíram. Eles já eram ricos, eles cumpriam a missão para Portugal, a missão deles era incrementar o comércio e transformar essas colônias em uma atividade ou uma empresa que pudesse gerar riqueza. Nós não estamos falando de dinheiro ainda, e esse dinheiro ser remetido para Portugal. E, obviamente, quando eles retornassem para Portugal, eles retornariam mais ricos de que quando eles vieram para as colônias, ou seja, ricos. Bom, mais uma vez nós temos aqui uma questão, vai acontecer agora, a questão do conflito. A questão do conflito, por quê? Por quê? Porque muitos que já estavam circulando ali pelas regiões, né, comerciais da África Oriental, eles já estavam ali há muito tempo, já estavam fazendo comércio com algumas autoridades autóctones, né, autoridades que já eram dali, nascidas ali, e eles estavam muito bem. E eles estavam trabalhando em âmbito particular, independente da coroa, né, sem nenhuma ligação com a coroa, sem fazer parte de nenhum sistema da coroa, e estavam sendo praticamente uma espécie de súditos dos autóctones, né, dos potentados africanos. E esse pessoal já tinha recebido algumas concessões concessões de terra dos próprios chefes autóctones. E aí que mora o segredo. O que vai acontecer? Em Portugal
fica de olho nisso também. Então vai haver um interesse de conflitos. A coroa, além de pegar e tomar, né, dominar o comércio nos pontos em que ela colocava os pés, em que ela estabelecia uma capitania, ela já estava com o olho comprido nas possessões de terra daqueles colonos que tinham chegado ali já há algum tempo, né? Por quê? Porque ela queria tudo. E aí vai gerar esse conflito. Esses que já estavam lá, né? Eles com certeza eles vão arrepiar contra a coroa, certo? Com certeza. E vai ter conflito, vai ter sim. O que é que vão acontecer? Por exemplo, alguns importantes, né, chefes do Congo, eles vão ter conflito com Portugal. E eles vão se alinhar, eles vão se organizar para proteger os próprios portugueses, né, que estavam na região, contra aqueles capitães que eram nomeados por Lisboa. Ou seja, tinha a possessão de terra, esse primeiro indivíduo, que era o pioneiro, estava lá, ele conseguiu, vamos recapitular, esse pioneiro foi mandado de Portugal, esse sem título de nobreza, sem nada, foi financiado por Portugal para vir para a África para pegar, se estabelecer. Ele se estabelece, ele de um jeito ou de outro consegue uma relativa tranquilidade, uma relativa paz, estabelece comércio. Quando está tudo pronto, aí a coroa vem e quer dar o golpe, né? Na verdade, ela quer implantar o seu capitão, fazer da terra uma posição de capitania, e aí todo mundo arrepia, né? Os chefes, os principados, dos potentados congoleses, do potentado congolês, ele vai arrepiar e ele vai ficar pró aquele português, aquele pioneiro que já estava lá, com o qual ele já tinha negócio, que ele confiava muito mais do que na coroa portuguesa. Então o que vai acontecer? Aí a coroa, vamos dizer, o potentado do Congo lutando contra a coroa portuguesa, dizendo, olha, nós não queremos esses seus capitães aqui, nós preferimos aqueles que vocês já tinham mandado anteriormente, com os quais nós já estamos acostumados a comercializar, e tal. E em 1553, a coroa ela é obrigada a ceder. Então, quem é que vai nomear o capitão português para a capitania do Portugal na África? É o próprio rei do Congo. Ele fala, aqui quem manda sou eu, somos nós quem vamos determinar, nomear quem será o capitão. Fechado? Beleza. Importantíssimo essa questão dessa dualidade de comando, né? Na verdade, os portugueses aí se intrometendo na África, isso vai gerar em Portugal uma necessidade de enviar para o Congo, porque eles estavam, né, semeando, né, como se pode dizer, aí, como o próprio autor diz, Portugal estava fazendo, né, estava semeando as sementes do Império Português na África. E o Império Português, lembra que a gente falou lá, eu falei para vocês na parte 1, que um dos braços do Império era a Igreja, né, que naquela época a Igreja Católica Apostólica Romana, né, ou seja, um dos braços de Leviatã era a Igreja. Então nós estamos retomando aqui para os finais, para a conclusão desta primeira parte, a segunda parte, mas esses dois áudios, eles fazem parte da análise da primeira parte do texto. Entendeu? Então, o que Portugal vai fazer
né, para tentar plantar a sua semente na África. Prestem bem atenção, isso é fechamento de texto. Em 1540 e em 1548, Portugal vai enviar para o Congo uma missão, os primeiros jesuítas. Porque o Congo já era um país cristão, mas agora ele vai enviar, né, uma missão oficial de jesuítas para o Congo. Nesses anos, 1540, 1548. A ideia que se pensa é que o braço religioso que os jesuítas iriam trabalhar, baseados apenas em cima da religião. Não, lê do engano. Uma das missões dos jesuítas, né, além de sua atividade missionária, eles se infiltravam na política congolesa. Né, porque existia a política congolesa, ela existia e ela era real. Né? E o que os padres faziam? O que os missionários, o que os jesuítas faziam? Eles se enfiavam dentro da política para tentar puxar a sardinha para o lado de Portugal. Mas é interessante, né? Igual aquela figura da cegonha engolindo o sapo, né? A cegonha, ela abocanha o sapo e, contrapartida, o sapo aperta o gargalo, aperta a goela da cegonha. Ou seja, você me engoliu, mas eu estou segurando a sua garganta. Ou seja, você vai precisar de ar para respirar e você vai ser obrigado a me jogar fora. Então, baseado nessa imagem, depois vocês procuram na internet, vocês vão achar. É justamente o que os congoleses fizeram. Os congoleses, quando perceberam essa ação cretina dos jesuítas contra a sua política, né, falando cretina aqui só por minha conta, tá bom? A história não diz isso não. A ação dos jesuítas, ela era de se infiltrar na política jesuíta, na política congolesa, para adquirir a hegemonia, o poder do controle sobre o comércio nas Índias, na região oriental da África. Bom, o que é que acontece? Os congoleses, por sua conta, eles não se deram por vencidos. Eles tentaram, através de um processo, né, de difamação e deterioro. Eles, no final das contas, o que o autor vai dizer é que eles deterioraram a relação dos jesuítas com o rei Diogo. E eles foram até... Eles não expulsaram os jesuítas, mas eles obrigaram os jesuítas a pede para sair 01, ou seja, vaza daqui. Não tem notícia de nenhum jesuíta morto por nenhum congolês, mas eles minaram, assim como os jesuítas estavam tentando minar a política deles, eles minaram também a autoridade dos jesuítas com o próprio rei Diogo. Ou seja, os jesuítas tiveram que meter o pé de lá, porque lá não era o lugar deles. Nunca foi. É só para considerar aqui que é o seguinte, já havia aí uma rusga entre os jesuítas e o rei Diogo. Por quê? Porque os jesuítas acusavam o rei Diogo de ser pagão, né? Só porque o rei Diogo não dava muita ideia para eles. Ou seja, já nascia, o rei Diogo já tinha essa ideia, né? Não é, é muito que se observar, não há que se falar em Estado laico, porque Estado, como nós já vimos na primeira parte dessa aula, a gente viu que Estado vai ser formado, a concepção de Estado ela vai vir com força a partir da Revolução Francesa. Mas, levando-se em consideração um processo administrativo em que existe um rei que detém todos os poderes ali, né, em suas mãos, e tem aí o braço dele querendo, né, na verdade, os jesuítas, como braço de Leviatã, estava querendo se tornar por cabeça, e a cabeça é o rei Diogo, seria a cabeça é o monarca. Então o que está acontecendo aqui? Nessa análise, o Diogo falou assim, opa, seria, se fosse atualmente, isso aqui é um Estado laico, você é só
uma das forças. É como se o exército quisesse tomar a frente, ou o Ministério Público quisesse tomar a frente e o controle da política. Não é por aí. Já não era. Então, os congoleses, percebendo esse vacilo de Portugal, trabalharam exatamente em cima disso com muita inteligência e detonaram os jesuítas de forma pacífica, né, fazendo com que eles pedissem para sair. Bom, e para fechar, os jesuítas eles não conseguiram fechar esta segunda parte, né, que compõe a primeira parte, que é partida em duas. Os jesuítas eles conseguem o que eles não conseguem com o reino do Congo, eles vão conseguir com o reino de Angola, e aí eles vão começar o seu processo de catequização dos angolanos. Ok? Fechamos a primeira parte, aguardo vocês e até mais.